Olá, meninos! Eu tô tentando aqui de uma forma que eu possa ajudar vocês da melhor forma possível, tá? A gravação não vai ficar muito boa, mas vai dar, eu acho que para vocês entenderem um pouco. Para a próxima semana eu vou tentar organizar melhor, porque realmente eu tô com um problema aqui para gravar as pets. Eu deixei uma mensagem, né, uma gravação só de áudio aí no grupo para vocês, para ajudar vocês com a pet da semana retrasada. Agora, a pet que vocês têm que entregar, vocês pegaram lá essa aqui, né? Ó, essa aqui, que é a pet. Que tem essa caveirinha aqui, ó. Então, é um texto de literatura e linguagem, né? A dança das caveiras. Quando o relógio bate a 1, todas as caveiras saem da tumba. Isso é uma musiquinha que todo mundo conhece, né? E é uma canção, né? Uma canção folclórica. E aí, ela vem com uma pergunta. A canção trata de uma forma que o homem inventou de dividir o tempo. Que forma é essa? E por que ela é tão importante no nosso cotidiano? Para você saber que forma que é, para você saber como responder, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Ler. Se você não ler, você não consegue fazer. Então não adianta você querer que eu te dê uma resposta se você não leu. Você não vai conseguir fazer. Então, olha, ele vem falando das horas. O texto aqui fala das horas. Então, ele fala assim que o relógio, né, é a divisão do dia, das horas, e o que é muito importante para a organização da nossa rotina. Então, qual que é a resposta? A canção trata de uma forma que o homem inventou de dividir o tempo. Como é que o homem inventou de dividir o tempo? Pelo relógio, não é o relógio que divide aí o tempo? São as horas que divide o tempo, as horas, o relógio? Beleza. Então, a divisão do tempo é feita pelo relógio. E que forma é essa, né? Ela fala da divisão das horas, né? De que forma que é? Pelas horas. Então, aqui, ó, ela é feita, ó. A canção trata de uma forma que o homem inventou dividir o tempo. Que forma é essa? O relógio. Por que ela é tão importante para o nosso cotidiano? Porque ela que organiza o nosso dia, né? A gente separa, por exemplo, vocês têm que separar um horário todos os dias para os estudos de vocês. Vocês não estão vindo para a escola, mas vocês têm a responsabilidade de estudar. Então, vocês precisam separar esse horário. Por exemplo, todos os dias na parte da tarde, vocês não estariam lá na escola? Vocês não estão. Não precisa ficar 5 horários lá. Mas separa aí umas 2 horas por dia nesse horário da tarde para vocês fazerem as atividades de vocês, tá? Então, questão de controle. Então, a primeira folha, que é essa, você vai responder aqui conforme você lê o texto. Então, o relógio, ela separa as horas, né? Os dias, as noites, enfim. Aí, em ciências, nós temos também, ciências fala assim, ó. Você já observou que o passar das horas, com o passar das horas, o sol muda de lugar no céu? Mas, na realidade, quem se movimenta é a Terra. Naquela aula passada, na PET passada, o que falou do movimento de rotação e translação? O que gira? Nós já aprendemos isso. Nesse caso, é o Sol que anda? São as nuvens? Não, é a Terra que gira. Então, realizando o movimento de rotação, que nos dá a impressão de que o Sol que se move no céu. Imagine que você, no período da manhã, estava andando com a bicicleta, quando a sua mãe te chamou para assistir a aula na TV. Você deixou sua bicicleta sobre a sombra de uma árvore, ok? Algumas horas após o almoço, você quis andar de bicicleta novamente. Ao chegar no quintal da sua casa, você percebe que a bicicleta não está mais na sombra da árvore. O que aconteceu? Após o almoço, quando você chegou no quintal da sua casa, a bicicleta estava no mesmo lugar que você havia deixado, mas ela não estava mais na sombra. Por que isso aconteceu? Gente, por que aconteceu, né? Porque a Terra se movimentou, ela realizou o movimento de rotação, que é o movimento que ela faz em torno de si mesma, ok? Por isso, fácil, não é? Ciências. Agora em matemática. Matemática vem falando, né, da divisão do calendário do tempo. Outra forma de dividir o tempo é através do calendário.
Então, aqui tem um calendário, aí na coisinha o meu tá coloridinho, né? Eu sei, de vocês é em preto e branco, porque é impossível para nós aí na escola imprimirmos colorido. Mas dá para ver direitinho o calendário. Nós temos um calendário aí de 2020, que vai de janeiro a dezembro. Quantos meses nós temos num ano? 12 meses, né? Janeiro, fevereiro, ó, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Beleza, 12 meses. Aí, pergunta, quantos meses tem um ano? 12 meses. Contamos, não é? Quantos semestres? O que é um semestre? Semestre, o nome já fala seis. É de 6 em 6 meses. Então, um semestre tem 6 meses. Se são 12 meses, nós temos 2 semestres que são divididos. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Junho, 6. É o primeiro semestre do ano. Depois, o segundo semestre. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Mais 6 meses. É o segundo semestre. Então, são 2 semestres. Quantos trimestres? Fala de quê? 3. Trimestres fala de 3. Então, se a gente dividir esses 12 meses por trimestre, de 3 em 3 meses, vai dar quantos trimestres? 3, 6, 9, 10, 11, 12. Então, são quantos trimestres? 3, 6, 9, 10, 11, 12. São 4 trimestres. 4 trimestres. E quantos bimestres? Bi fala de 2, 2. Então, seriam de 2 em 2 meses, tá? Bimestre, 2 em 2 meses. Então, nós temos 2, 4, 6, 8, 10, 12. São quantos bimestres? 6. Muito bem. Muito bem, crianças. Se você comparar, vamos lá. Se você comparar o mês de fevereiro com o mês de março, o que você observa de diferente? Olha lá, aí a gente vai lá, ó, vem aqui no seu calendário que tá aí, olha o mês de fevereiro e março. Qual a diferença? Fevereiro tem menos dias, muito bem. O mês de fevereiro, ele inicia-se, né, no sábado, termina no sábado, então 29 dias. Em 2020 ele teve 29 dias. Mas isso não acontece todo ano, tá? Porque às vezes ele só tem 28. Isso é uma coisa que nós vamos observar mais pra frente. Então, tá aí, matemática foi mamão com açúcar, facinho demais na conta, né? Muito fácil. Só fazer as divisões corretas. E aí a gente vem para a língua portuguesa. Em língua portuguesa, nós temos um texto, As Amigas e as Sombras. Aí tem que ler. Como eu já disse, se você não ler, você não faz. Você precisa ler. Então, aqui fala assim, ó. Na aula 31, a professora Bruna aprofundou o nosso conhecimento sobre as direções cardeais. Norte, sul, leste, oeste. Beleza? Então, falou sobre as rosas dos ventos. Ótimo. Aí a gente vê aqui. Lina e sua sombra chegaram rápido à casa de Rita. Rita, quero lhe apresentar uma nova amiga, e apontou com o dedo para o chão. Que? Você está falando sozinha? Espantou-se Rita. Não, é minha amiga sombra. Ó, estou lendo esse texto. O texto, tá? De português que está na apostila. Ó, ela e a amiga sombra, beleza? Ah, puxa, não tinha pensado nisso. Rita abaixou-se e passou a mão sobre o piso como se quisesse pegar sua sombra. Afinal, ela também tinha uma. Ué, sombra não é de carne nem de osso? Então, do que será feita? De nada, Rita. Acho que sombra é feita de sombra. E como é que eu faço para pegar a minha? Não dá, Rita. Sombra a gente vê, mas não pega. Ela só existe nos olhos da gente.
Bom, Lina, olhe só como a minha sombra pode se misturar com a sua. As duas sombras se mexiam e se cruzavam, enquanto as amigas conversavam. Uma hora depois, elas ainda continuavam a brincar e a fazer novas descobertas. As amigas e as sombras de Augusto Magalhães. Aí vem a pergunta. Primeira pergunta aí de vocês. Você concorda com a Lina quando ela diz que sombra é feita de sombra? Explique com as suas palavras. E aí, você concorda com ela? A sombra é feita de sombra. Quando você faz uma sombra no chão, o que acontece? Ela é o quê? Ela é um reflexo do quê? Seu. Mas seu por quê? Porque ela precisa da luz, que a luz bata e reflita a sua sombra ali. Então, ela não é feita de sombra, na verdade, né? Ela não é feita, ela precisa da luz para ser projetada, tá? Então, feito isso, geografia, a gente tem essa mania, né? Geografia, nem pode. A gente tem geografia também tá muito fácil. Geografia, tá? Ó, a Rita e a Lina cansaram de brincar com as sombras e resolveram dar um passeio pelo bairro. Considerando as direções norte, sul, leste e oeste, a posição do sol deve ser por volta das 17 horas. Responda as questões. Se elas estão no supermercado e precisam ir até o hospital, que direção tomaram? Vocês vão ter que observar isso aqui. Ó, o sol, a rua e os lugares por onde elas passaram. Se vocês não observarem, vocês não vão conseguir fazer. Então, elas querem ir aonde? Elas precisam ir no hospital. Então, tá. Elas vão pro hospital, que direção elas têm que pegar? Ó, presta atenção, aqui fala, se elas estão no supermercado, e precisam ir para o hospital, que direção elas vão tomar? Onde está o supermercado aí? Aqui nós temos um hospital, nós temos o quê? A padaria, supermercado, biblioteca. Ó, se ao sair do hospital e quiser ir até a padaria pelo caminho mais curto, tomarão as direções qual? E em sua opinião, para que serve a legenda em um mapa ou croquis? Então, meninos, se elas precisarem, elas estão lá no supermercado, aí elas precisam sair do supermercado para ir até o hospital. Ele tá para onde? Que posição que ele tá? Ele está no leste. É isso? Direção leste. E se saírem do hospital e quiserem ir até a padaria, elas estão no hospital. Elas estão lá no hospital, tá? Ó, elas estão aqui, ó. Aqui é o supermercado. E elas querem ir aonde? Pro hospital. Então, se ela tá aqui, vai para cá, leste. Certo? Se fosse voltando, seria oeste. Tá no leste. Então, olha só. Aí, elas querem ir à padaria pelo caminho mais curto. Então, elas estão lá no hospital, ó, hospital. Estão lá no hospital. Aí, elas querem ir para onde? Pra padaria. Ó, padaria tá perto da onde? Do supermercado, né? Só que elas querem ir pelo caminho mais curto. Aí, pergunta. Aí, elas vão voltar, né? Elas vão voltar. Então, é oeste. Se elas vão voltar, elas vão pro oeste. Não é isso? Não é? Oeste e norte. Por que norte? Porque elas vão sair, ó, lá do hospital, vão voltar pra cá, oeste e norte. Vão pra cima aqui, ok? Beleza. Então, olha aqui, ó. E a última pergunta, em sua opinião, para que serve a legenda ou mapa ou croquis? Olha essas legendas aqui, ó. Legenda é isso aqui que tá aqui para te falar o que é cada coisa, o que significa cada uma, igual aqui, ó. Hospital, cemitério, padaria, supermercado, escola, tá tudo aqui para você saber, né? Então, para que serve isso? Para você saber a localização, o que é o que, para você se situar, né? Para você saber o que fazer. Então, essas legendas que existem nos mapas, nos croquis, em tantas outras coisas, elas servem para quê? Para a gente se localizar os lugares e saber melhor a direção que a gente precisa tomar.
Então, está feita aí geografia. Vamos para a história. História vem falando da evolução da rede rodoviária brasileira. A gente já falou na outra, né, como era e como ficou na questão da navegação. Agora a gente vem falando da evolução da rede rodoviária, por onde passam os ônibus, os caminhões, os carros, enfim. Então, percebemos que Lina e Ana traçaram um trajeto para os lugares que visitaram. Para se fazer uma viagem a qualquer lugar também é necessário um itinerário. Hoje é muito fácil chegar de um lugar ao outro por meio terrestre, terra, né? Mas nem sempre foi assim. Os primeiros investimentos na infraestrutura rodoviária deram-se na década de 1920. Em 1926 foi construída a rodovia Rio-São Paulo, a única pavimentada até 1940. Então, você vai ter que observar os mapas aí, vai ter que observar as legendas e aí pergunta: o que percebemos ao comparar os dois mapas? Um é de 1973, aliás, o ano que eu nasci, 1973, e o outro é de 2000. O que vocês observam de diferente aí, gente? O aumento das rodovias, que esse vermelhinho aí são as rodovias, né? As estradas pavimentadas. Então, não aumentou um montão? 73, o mapa tá praticamente quase todo vermelho, principalmente na parte aqui do centro-oeste, sul, nordeste, né, sudeste, tudo ele tá tomado de rodovias, né? Em sua opinião, que fatores podem ter influenciado o aumento das rodovias? O que você acha? Por que aumentou tanto essas rodovias, né? Por que você acha que elas aumentaram? Qual que é a sua opinião? Por que tem tanta asfalto hoje em dia? Gente, aumentou a comercialização, aumentou os produtos, aumentou a locomoção desses carros, a facilidade de fazer isso, né? Então precisava, as indústrias precisavam. São muitos fatores. Pesquisa que vocês vão encontrar, principalmente no livro de vocês. Vocês têm um livro de história. Pesquisem, gente, leia. É importante ler, tá bom? Então aí a gente vem com artes. Nossa, a arte tá super fácil, né? Você vai ler sobre as danças aí e ele faz uma pergunta: você assistiu alguma apresentação do grupo Dançando com a Vida? Vai ler sobre essas imagens, sobre esse grupo, né? E aí, se a sua resposta for sim, conte como foi. Se for não, é simplesmente não. Não esqueçam, galera, de assinar todas as folhas, por favor. Assina seu nome, eu estou com problemas seríssimos aqui, porque depois nem vocês sabem de quem que é, tá? E aí você vai ter que fazer de novo, porque seu nome não vai estar lá na lista e você vai ter que fazer. Aí você tem educação física, como eu já disse, é muito importante que vocês façam todas as matérias. E ensino religioso, que também está super fácil, que você vai simplesmente ver aí as letras, juntar elas aqui e vai formar uma palavra. Então, feito isso, gente, boa sorte e até amanhã lá na escola. Espero todos, porque precisam entregar material, precisam pegar material. Nós estamos na reta final, nós vamos dar conta, tenho certeza. Um beijo para vocês, espero ter ajudado.